Então agora a gente vai entrar num tema que ele é muito importante para você que quer. Sempre quando você for fazer qualquer construção de dashboard, que você for trabalhar com segmentações por datas, você quer fazer acompanhamento, a mensuração ou qualquer outra análise do seu dashboard com mês, ano, dia da semana, semestre, quarto ou o que for, que envolver datas, é sempre importante que você tenha uma tabela calendário no seu dashboard, porque ela vai ser sua tabela de dimensão que vai alimentar com as colunas auxiliares a sua tabela fato que o que compete a datas. Então a gente vai fazer em dois formatos. Primeiro na linguagem M e depois na linguagem DAX. Então o que é primeiramente uma tabela dimensão calendário? Uma tabela uma das mais importantes que você sempre deve ter em seu dashboard quando você for trabalhar com datas, porque ela vai estar uma tabela completa que ela vai estar alimentando, vai estar munindo de informações o seu dashboard e você consegue trabalhar muito mais fácil. Então, criar uma tabela calendário talvez seja uma das atividades que você mais fará nos seus modelos de dados. E essa tabela vai constar em praticamente todos os modelos a serem criados, pois uma das maneiras mais comuns e efetivas de segmentação de dados é por data. Porque sempre quando você for analisar, você quer sempre ver comparação de períodos, você quer ver por dia, durante o mês atual, ou um histórico, quanto um vendedor ele fez lá, a quantidade de vendas dele diárias, se ele atingiu a meta, se ele não atingiu a meta, o que é que ele fez, como é que ele fez. Então você quer saber quanto você produziu, quanto você fez expedição, quanto você entregou, e sempre você vai estar comparando por dia, por mês, pode até detalhar melhor, chegar por hora. Quanto por hora você vai estar fazendo? Isso é muito importante para que você garanta que todo o período ali ele vai ser analisado de forma correta. Então, quando você já tem sua tabela calendário, você basicamente relaciona uma data da sua tabela de calendário, que é a dimensão calendário, a sua fonte, entendeu? Então assim você consegue ter mais praticidade, mais velocidade e ter um nível de tratamento de dados muito menor do que adicionar a coluna de data. Por exemplo, você tem uma data e hora, você vai tirar a data e a hora e você vai adicionar o dia, depois adicionar o mês, depois o nome do mês, depois o nome do dia e por aí vai. Pode adicionar o quarter, que é o trimestre, ou qualquer outro que você precisar. Então, olha a quantidade de etapas que você fez para poder ter aquele dado. Se você já tem uma tabela calendário, basicamente você vai relacionar a coluna de data com a coluna de data do calendário e a partir dali você já consegue colocar na sua dimensão, que vai ser o eixo do seu gráfico, a data que você quiser, da forma que você quiser e vai adicionar a função, a quantidade que você quer medir, seja o valor, a contagem, a soma ou etc. Igual a gente fez nos exercícios anteriores. Então é bem importante que você entenda bastante. Existem duas fórmulas, aí vai muito de acordo com o projeto que você vai desenvolver, aí você pode mensurar qual é melhor. Se é fazer a tabela de calendário diretamente no DAX ou fazer a tabela de calendário diretamente lá no Power Query juntamente com a linguagem M. Vai muito da necessidade de cada projeto. Nem sempre o melhor é no DAX e nem sempre o melhor é no Power Query. Sempre o melhor vai ser aquela função que vai melhor se enquadrar a seu projeto, que você tenha um melhor resultado com uma melhor velocidade para desenvolvimento dos seus relatórios e do seu dashboard. Então, como criar tabela calendário no Power BI? Iremos utilizar duas formas para a criação da tabela calendário, como falei. A primeira vai ser no Power Query, utilizando o editor de consultas, que a gente já tem da nossa guia Transformar Dados. E a segunda vai ser utilizando a linguagem DAX. Então a gente vai detalhar mais na frente também o DAX, vai ser o nosso próximo tema a ser falado, mas é muito importante que a gente já entenda o conceito do calendário. Depois a gente entra melhor na parte do DAX. Nas duas formas será gerado uma tabela de datas com várias colunas úteis para comparação e visualizações. Então a primeira a gente vai fazer no Power Query. Então para iniciar
a criação, a gente primeiro vai abrir o Power Query. Não precisa necessariamente ser um Power BI que ele já tem algum dado. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele fica indiferente. E você vai na parte de transformar dados para poder iniciar esse ponto. Então, o que é que eu aconselho vocês a fazer? Você pode pegar um Power BI branco, fazer a criação do seu calendário e sempre quando você precisar criar um novo projeto, você utiliza aquele Power BI que ele já tem um calendário para toda vez você não precisar criar. Veja como você já consegue ganhar bastante tempo com isso. Por quê? Você cria um Power BI e deixa lá, modelo Power BI ou Power BI base, por exemplo, ou o nome que você achar melhor para colocar. Essa base ela já vai ter o calendário já criado, que ele vai ser atualizado de forma automática. Então, cada vez que você precisar utilizar um projeto, você vai lá nos seus arquivos, pega aquele BI, abre ele e já inicia a partir dele, porque lá já vai ter sua tabela calendário e você vai conseguir fazer de forma muito mais rápida, muito mais prática e ganhar mais tempo para isso. Então, isso é bastante importante e bastante ágil para você conseguir fazer. Então, vamos lá. Para iniciar, vamos abrir nosso Power Query aqui na opção, fechando aqui, na opção de transformar dados. Então, essa é a parte que a gente vai estar utilizando para criação. Então, sempre lembrando, nessa parte é sempre onde a gente vai estar iniciando o editor de consulta. Sempre Power Query é o mesmo que editor de consulta. É sempre bom a gente fixar os termos que ele pode ser chamado, porque caso uma pessoa utilize um ou utilize outro, ele sempre vai ficar de forma clara para você. Então, após a abertura dele, a gente vai ter esse ponto. Ele não tem nenhuma base, não tem nenhum dado, não tem nenhuma consulta aqui para ele. Então, a gente vai iniciar do zero a criação do calendário para que ele deixe aqui de forma bem prática. Então, voltando aqui para nossa aula, a gente vai ver o seguinte, ó, dentro do ambiente, a gente vai iniciar clicando no botão de obter dados e em seguida a gente vai selecionar uma consulta nula. É uma consulta que não tem nada, como o nome já diz, mesmo sendo redundante, nula, não tem nada, é do zero que a gente vai desenvolver aquela consulta dentro do Power Query. Nessa etapa a gente vai adicionar a coluna de data que será utilizada para a criação do calendário. Então, primeiro, nova fonte de dados. A gente pode vir aqui ou clicar em mais ou vir, mas nesse caso, como ele já mostra aqui, a gente já pode vir direto em consulta nula. Ele vai abrir uma barra de formas aqui para a gente poder informar o que é que a gente vai ter para ela. Então vamos ver aqui o que é que ele vai pedir para a gente fazer. Ó. Agora é hora de utilizarmos a linguagem M, que é como eu falei, é a linguagem de programação que é utilizada dentro do Power Query para fazer todo o tratamento de dados com código de programação. Utilizaremos a função listDates ou lista de dados, se a gente for traduzir o que é a função, mas sempre ela deve ser utilizada em inglês. Em português ela não funciona. Por quê? A linguagem de programação ela segue um padrão. Então o padrão é o inglês, que ele é a língua mais utilizada, e a gente conseguir ter uma performance melhor mundialmente e uma padronização daquele código. Não precisa estar alterando de acordo com cada linguagem. Para criar uma lista de datas com a data inicial, temos tempo de duração e a forma de incremento. Se será por dia, por hora, por mês, por ano e por aí a gente segue. Será aberto logo após clicar em consulta nula um espaço para digitar. Observe a figura abaixo. Abaixo a função da linguagem M que queremos digitar neste espaço. Digita então conforme mostra nesse processo aqui abaixo. Então a gente vai utilizar aqui esse códigozinho aqui para poder digitar lá na nossa barra de diálogo que abrir. Tem esse código, ele é o que vai estar sendo digitado na nossa barra de fórmulas. Mais na frente, não se preocupe que eu vou explicar ponto a ponto desse código o que é que ele vai significar e o que é que ele vai trazer aqui para a gente. Então vamos aqui no Power Query, na barra vamos digitar aquele código que a gente viu e ele vai fazer o seguinte. Deixa eu consultar, vou fazer novamente aqui para ficar melhor, vou excluir. Voltando, reforçando para fixar bastante. Consulta nula.
Na barra de fórmulas que apareceu para a gente digitar o código de programação da linguagem N, iremos digitar o código que ele vai ser necessário e dar um Enter. Após dar um Enter, ele automaticamente fez aqui, ó, a construção de todas nossas datas. Então a gente tem aqui, ó, um list date de 2015,1,1 365 vezes 3 com a duração 1,000. Então a gente vai entender agora melhor o que é que a gente fez detalhadamente. Ó, esta função tem três partes, onde a primeira define a data inicial da lista. Utilizamos a função date. Então a gente está falando que é uma função de data, que a gente vai criar a adição daquela coluna lá. Então, para colocar a data inicial no formato que o Power Query entenda. Na segunda parte é definido até quando a lista será completada. Colocamos aqui 3 anos, representando a expressão 365 vezes 3. Note que fazemos desta forma, é possível utilizar a expressão como esta. Não precisa fazer um cálculo de cabeça. E por fim, a terceira parte será definindo como a lista será incrementada. No caso, utilizaremos a função duration e definimos o incremento de um dia por vez. Na função duration, é possível definir os dias, horas, minutos, segundos. No caso, 1,0,0,0 foi definido um dia, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Então, vamos voltar lá no Power Query. O list date, eu estou falando que a minha função é uma lista de datas. Entendeu? É esse ponto que fala. Na minha função aqui, hashtag date, estou falando que é um formato de data. Então, primeiro ele vem o ano, depois vem o mês e depois vem o dia. Entendeu? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 2016 e der um Enter, ele automaticamente vai iniciar a partir desse ano. Então, eu tenho, vou voltar aqui 2015, que é o exemplo que a gente estava, eu tenho a data, a partir de quando ele vai iniciar, porque essa função ela precisa de uma data inicial e a duração. Então, eu estou falando que eu quero que ele repita essa data aqui, ó, na parte 2. Então, até quando eu vou colocar a data? Basicamente, vai ser a partir da minha data, que ele vai ter 365, que é um ano, vezes 3. Então ele colocou automaticamente 3 anos no meu calendário. Se eu quisesse colocar aqui 10 e der um Enter, ele só vai multiplicar. Um ano vezes 10 vai adicionar 10 anos na minha tabela. Isso é muito bom se você vai fazer, por exemplo, um controle de um projeto que ele sempre é modificado anualmente. Você pode colocar um ano, depende da necessidade, de 10, 20, 100 anos, que com certeza com 100 anos ele vai ser mais que o suficiente para garantir todo o controle ali. E a duração, eu quero que ele aumente de 1 a 1. Então, de 1 em 1 dia, ele vai estar aumentando. Então, 1 dia, 0 horas, 0 minuto e 0 segundo. Então, a partir da minha data de início, que foi 1 de janeiro de 2015, ele adicionou 10 anos para esse exemplo, considerando pulando de 1 em 1 dia. Se eu colocasse as horas, ele ia aumentar hora a hora, de acordo com a definição que ele fosse informado para o Power Query. Então aqui eu já tenho de forma clara uma tabela que ela contém uma coluna com minhas datas a partir do início até o fim que eu defini. Então a partir daqui, ó, o segundo procedimento será gerar a lista dos dias. Então a gente vai clicar agora aqui em converter em tabela, aqui ó, para a tabela, vai transformar minha lista em uma tabela de fato. O delimitador que eu quero não tem nenhum. E eu vou mostrar da forma que está aqui. Mostrar como erros, caso houver algum erro. Então, a partir daqui, eu já tenho a minha coluna. O que eu vou fazer? Vou definir o tipo da minha coluna, que vai ser como data. Sempre importante, como a gente falou nas aulas anteriores, o tipo do dado ele tem que representar o que contém dentro de cada célula. Se cada célula tem um valor de data, eu tenho que deixar a coluna como data para que ela haja como data. Se é número, eu tenho que deixar número para que eu consiga somar e etc. Se é texto, sempre tem que estar como texto, porque senão eu não vou conseguir o resultado esperado para o resultado dos meus dados. Então aqui eu já defini como data e agora eu vou alterar o nome dessa coluna para data. Então voltamos aqui
eu mudei para data, coloquei como data também o tipo da minha coluna. E a partir daqui, ó, a vantagem do Power Query é a facilidade de fazer algumas modificações. No caso, iremos adicionar novas colunas somente com as informações que queremos. Isso é feito de forma bem simples pela interface gráfica também. Pode ser utilizado por código na linguagem M ou pode ser utilizado com a interface que o Power BI já predispõe para a gente conseguir fazer a adição desse dado de forma muito mais rápida. Então, na aba adicionar colunas, a gente vai adicionar ano, mês, nome do mês, trimestre, semana, dia, número de dia, etc. Então vamos fazer de 3 em 3 para ficar mais fácil. Então, ano, mês e nome do mês. Eu vou selecionar minha coluna de dados, vou vir aqui, ó, adicionar ou transformar. Aqui em adicionar coluna, na opção de data, eu vou colocar o ano novamente. Então eu fiz a adição do ano. Então eu já tenho aqui o mês e o nome do mês agora. Seleciono novamente minha data. Vou selecionar aqui mês, minha data de novo. Vou colocar mês e nome do mês. Depois eu vou colocar aqui, ó, trimestre, semana do ano. Então, novamente, trimestre do ano e semana do ano, dia e nome do dia agora, para finalizar. Então a gente vai pegar aqui, ó, data novamente, sempre lembrando a guia adicionar coluna, data, aqui dia, voltando para data e nome do dia. Você tem que levar em consideração o seguinte, reforçando, se eu tenho a mesma função bem parecida aqui na guia transformar. Se eu fizer a alteração pela guia transformar, eu vou transformar o dado que contém na minha célula naquela coluna selecionada. Como se eu quisesse aqui o ano, por exemplo, ele ia converter minha coluna que tem a data completa só com o ano referente a cada data. E não é o que a gente quer. Então, vou voltar com esse passo e voltar. Então, eu preciso do ano, mês e nome do mês. Aqui eu tenho ano, mês, nome do mês, trimestre, semana do ano, dia, ó, trimestre, aqui, semana do ano, dia e nome do dia aqui por fim. Então eu consigo agora ter a minha tabela calendário e eu consigo utilizar ela como minha tabela de dimensão para poder alimentar com essas colunas qualquer que for minha tabela de fato. Então a gente fez aqui como mostra o exemplo. Então agora é só fechar e aplicar e ele vai aplicar esses dados aqui a nossa tabela. Então aqui, após aplicar, eu já vou ter minha tabela aqui calendário e ela vai estar disponível para fazer a utilização sempre quando for necessário. Então vocês observem aqui que tem a data, o ano, o mês, o nome do mês, o trimestre, o ano, o dia e o nome do dia. Se você quiser deixar o formato dessa data de uma forma diferente, ele é possível. Aqui ele está complementando toda a data, deixando ela bem detalhada. Então tem segunda-feira, 1 de julho de 2016. Isto não é o que eu quero. O que eu quero é deixar apenas a data igual estava lá no Power Query. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que selecionar a coluna de data, vir aqui automaticamente, quando você já estiver em página inicial, você seleciona a data, ele mostra essas duas abas aqui, ferramentas da tabela e ferramentas da coluna. Então quando eu preciso alterar o dado de uma coluna, eu vou nesse ponto e consigo modificar o formato com que ela vai aparecer visualmente, porque esses dados eles serão refletidos no meu gráfico. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, vou utilizar um gráfico de colunas clusterizadas. Vou vir aqui na minha consulta, que é o nome da tabela que ela ficou, ela pode ser alterada. Vou colocar aqui data como eixo e vou colocar dia aqui em valores, sendo que eu quero que ele faça a contagem. Só para exemplificar, sendo que aqui ele já fez uma cascata, não é o que eu quero. Eu vou tirar para ele deixar aqui a data mesmo, em vez de hierarquia. Então, repare como ele vai mostrar aqui. Ele já coloca junho, janeiro, tal. Ele vai mostrar muita coisa e não vai conseguir deixar de forma tão clara.
eu preciso da data. Então, o que é que a gente precisa fazer? Basicamente, seleciona a data. Após isso, você vai na guia ferramenta da coluna, que altera os dados daquela coluna em específico, e vem aqui em formato. Dentro de formato, você consegue mudar para o que você precisa. Você poderia deixar dia, mês e ano, ou apenas, ou separado o 3 aqui sem o 0, uma data mais abreviada, ou separado por ponto, ou separado por traço, ou separado por aspas, tem lá mês de determinado ano. Nesse caso eu quero deixar aqui no formato brasileiro apenas a data e a data completa, dia, mês e ano. Fazendo isso, automaticamente ele altera e deixa aqui disponível para mim para utilizar da forma que eu vou precisar, de acordo com o que foi mostrado aqui. Daí vai, nesse caso, como tem muita data, ele vai mostrar um pouco mais agrupado, não vai dar para segmentar tanto. Deixa eu só mudar aqui o meu eixo, tá para categoria, e aqui ele vai estar mostrando todas as minhas datas. Então é desse jeito que a gente precisa mostrar, porque dessa forma, como ele mostrava anteriormente, com a data bem completa e bem grande, eu não consigo mostrar, eu vou ocupar muito espaço, eu teria que praticamente a página toda seria só a minha dimensão, o meu eixo X, e eu ainda assim não consigo mostrar os meus dados de forma clara. Quando eu faço essa alteração, ele fica melhor de ser mostrado, fica melhor de ser analisado e não fica uma poluição visual tão grande que ele dificulte na análise do meu dado. Então, pronto, o calendário está disponível para a gente fazer a relação que a gente precisa. Então, deixe como exercício também os nossos exercícios anteriores que a gente utilizou data. Você já pode pegar esse calendário, utilizar as mesmas tabelas e criar as segmentações de formas bem tranquilas. Então, agora a gente vai importar algumas bases para utilizar já como atividade 3, como fonte de dados, e depois a gente vai fazer a relação entre essas datas para garantir um resultado. Vocês vão entender como a gente pode ter um resultado muito mais simples e mais claro, entregar o resultado lá bacana para mostrar um resultado bonito e bem desenvolvido para o seu chefe, para o seu gerente ou para quem você precisar mostrar aquele resultado.